São 16 horas e 8 minutos em todo o espaço nacional. Boa tarde, caro ouvinte da Stop FM. Seja bem-vindo à primeira edição do programa Finanças Neutras. Na direção e supervisão, Januário Guimarães, sonoplastia de Felipe Candondo, o Sana Inglês na coordenação editorial, a técnica é de Jordão Domingos, Albertina Gouveia na produção e realização, Crisnaro Delgado no conteúdo e redação. E a voz que vos fala é de Franco Francisco. Mais uma vez, boa tarde. Muitas pessoas encaram o salário como algo que apenas serve para pagar as contas. E daí deriva a frase, o salário nunca chega. Mas será mesmo? Fiquem ligados à Stop FM. Já tenho aqui comigo os meus convidados. Temos aqui o Dr. Cláudio Vosa, mestre em finanças, e a doutora Josiane Aurélio, contabilista, que em 30 minutos vão nos ajudar a entender como então transformar o seu salário em uma fonte de renda lucrativa. Boa tarde, Dr. Cláudio Vosa. Boa tarde e obrigado pelo convite. Boa tarde, doutora Josiane Aurélio. Muito boa tarde, estimados ouvintes. Vou começar consigo, Dr. Cláudio Vosa. Como então é possível? As pessoas estão sempre preocupadas com essa situação, que o salário nunca chega. Como é possível então transformar o salário numa fonte de renda? Ok, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me é concedida estar aqui para partilhar então aquilo que a gente sabe sobre finanças. Bem, na verdade o salário nunca chega e nós temos dito que se você depende unicamente do salário para viver ou para sobreviver, lamento informar que estás a um passo da pobreza, ou até podemos agravar aqui e dizer da miséria. O salário deve ser apenas um subsídio ou servir de uma fonte de financiamento para a gente poder criar rendas alternativas, de modos a suportar ou a dar sustento à nossa vida. Daí que, normalmente, naquilo que toca às finanças, nós temos 3 tipos de rendas principais. A primeira é a renda principal, que é o nosso salário. Não é? A renda principal é aquela em que tu trabalhas 8 horas ou mais por conta de outra, normalmente, e no final tu recebes uma remuneração. E através deste, que é o salário, que é o tema aqui em realce, nós podemos criar uma renda extra ou uma renda passiva, para podermos então ter um negócio devidamente lucrativo. Entretanto, entre as duas, rendas extra ou renda passiva, a renda que mais pode dar dinheiro é a renda passiva. Porque a renda passiva é aquela que a gente coloca dinheiro, mas não coloca esforço. Nós fazemos dinheiro sem estar presente no local do nosso negócio. Então, nós podemos aproveitar o dinheiro, passo número 1, aproveitar deste dinheiro que é o nosso salário, mas só será possível fazermos este negócio lucrativo se a gente ter, primeiro, uma mentalidade de uma consciência voltada a negócio. O primeiro passo é a mudança de mentalidade. Se nós temos uma mente voltada ao consumo, se tivermos uma mente, ou se tivermos um arquivo dentro da nossa mente voltado à pobreza, dificilmente nós iremos conseguir ter um negócio lucrativo. Segundo elemento, nós temos que identificar qual é o nosso perfil empresarial. Eu não posso, decidir fazer um negócio porque está na moda, porque o ciclano ou o fulano faz. Eu preciso ver se o meu perfil empresarial vai de acordo com a ideia de negócio que eu trago. Porque se haver uma disparidade entre o meu perfil empresarial e a ideia de negócio, obviamente que este negócio não será lucrativo. E às vezes nos perguntamos como é possível que o outro tenha lucros e eu não consigo tê-lo, porque provavelmente a ideia do negócio não se encaixa ao meu perfil empresarial. Eu tenho que saber onde é que eu vou colocar os pés. Olhem, eu dou sempre o exemplo da história de Jesus. Jesus Cristo, quando chegou diante dos discípulos, os discípulos estavam a pescar a noite toda. E disseram a Jesus, olha, mestre, nós pescamos a noite toda, ou lançamos a rede a noite toda, mas não conseguimos nenhum peixe. O problema não estava propriamente com os discípulos, estava na direção em que eles iam colocando a rede. E Cristo disse, olha, tirem a rede daquele lado e coloquem para este lado.
os discípulos lançaram e aí então surgiu vários pés. Então eu não queria aqui privatizar aqui o diálogo, então vou estender a minha colega de painel. Ok, hoje é dia 1 de abril, o famoso dia 1 das mentiras, mas não é mentira que o Finanças Neutras está no ar. Já agora estamos na semana do IBAN. Nos diz, doutora Josiane, como então os nossos ouvintes podem dar passos para alcançar a liberdade financeira? Ok. Mais uma vez, boa tarde, estimados ouvintes. Hoje, né, temos o tema de como poder fazer o nosso salário numa renda ou criar renda com o nosso salário. Dando continuidade no que o meu colega acabou já de dizer, né? Eu vou só frisar que muitas das vezes é mesmo, ou devemos mesmo, começar pela mudança de pensamento, mudança também de comportamento. E dizer que, fora a mudança de pensamento, nós também temos que saber abraçar o tempo. Por quê? Na questão de mudança de comportamento ou mudança de mentalidade, ter uma mentalidade mais ativa, isso também requer tempo, porque nós estamos muito acostumados a ter o salário e a gastar imediatamente o nosso salário. Quando devemos fazer, ou devemos ter aquela mentalidade de que recebemos o salário, temos que parar, racionalizar muito bem aquilo que nós podemos fazer com o salário. Mas é como dizem até os educadores financeiros, como o colega Cláudio, né? E acredito que ele também aconselha muita gente a isso. Primeira coisa que devemos fazer quando nós temos dinheiro é fazer um orçamento daquilo que podemos usar ou não. E tem uma regra nisso tudo, o pague-se primeiro. Pague-se primeiro começa sempre pela questão de poupar. Nós temos, quando eu disse na mudança de mentalidade, é na questão primeiro da poupança. Porque nós não precisamos ter milhões e milhões que é para poder poupar. Com o nosso salário, já que é mesmo para ter uma boa renda, não é? Com o nosso salário ou procurar renda extra, com o nosso salário, nós podemos começar a partir do momento em que decidimos poupar. Tirar uma parte do salário, que é para poder criar rendas com o mesmo salário. Muito bem, muito bem. Nos diz, doutor Vouza, os nossos ouvintes perguntam sempre como é que podemos entender a famosa regra dos 75, 15, 10 ou 50, 30, 20? Os ouvintes querem entender como é que funciona essa regra. Nos diz lá, doutor Vouza. Franco, é o seguinte, eu adaptei esta regra. Né? Nos cursos que eu dou de educação financeira, eu procurei adaptar esta regra. Procurei trazer uma regra que faz sentido, porque eu tenho dito que o contexto é mais importante que o conteúdo. Se eu for ler um livro e me dizer que tenho de aplicar a regra 5 ou X e Y e para mim não funciona, então eu automaticamente procuro adaptar ao meu contexto. Daí que eu adaptei a regra 10, 50, 20 e 20. Uau. Okay. Partilha conosco. O que é que isso pressupõe dizer? 10% de tudo que eu ganho deve ser destinado a dízimo, para Deus. Para quem é cristão? Se você não é cristão e está me ouvir, não tem nenhum interesse para si. E se você é cristão, não dá dízimo, a Bíblia diz que quando tu ainda não sabes da coisa, não cometes pecado. Mas a partir do momento que tomas conhecimento, já começas a pecar. Então eu estou aqui, não estou a pregar. Estou aqui a trazer isso à tona. Depois 50%. 50% de tudo que a gente ganha deve servir para a segurança da nossa vida. Vamos pagar, com 50% vamos pagar a renda de casa, vamos pagar a energia, vamos pagar a água, vamos pagar a alimentação, vamos pagar para tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Depois resta 20%, 20. O 20% é para a poupança. Então nós temos apenas 20% para a poupança. Vamos supor que eu tenha um salário de 200 mil kwanzas, pronto, que é o normal. 10% de 200 mil kwanzas são 20 mil, certo? Sim, certo. São 20 mil kwanzas. Certo. Então 20 mil kwanzas é para Deus. Por que é para Deus? Para quem é cristão, sabe que no mundo espiritual o dízimo é considerado como um investimento. Exatamente. E atenção, você nunca vai colher aquilo que você não semeou, não plantou. Exato. Aí estamos juntos. 50% de 200 mil são 100 mil. São 100 mil que vai assegurar a nossa vida. Ou seja, se o meu salário é de 100 mil, eu tenho 200 mil, eu tenho 100 mil para pagar a renda, para pagar a água, a energia, e etc. Depois eu tenho 20% que é para a poupança. Tenho 40 mil kwanza para a poupança.
Num salário de 200 mil, eu só tenho 40 mil kwanzas para a poupança. Daqui chama a atenção aquelas pessoas que fazem quisquila. Existem pessoas que ganham 200 mil e fazem quisquila de 100 mil. O que é que isso pressupõe? Ou qual é a consequência? Recebe quisquila, vai pagar dívida. Porque ele vive apertado por conta do valor exorbitante que ele paga, o que ele dá, o que ele contribui na quisquila. Mas, Franco, como a vida não é simplesmente dízimo, não é só comida e não é só poupar, também temos o lazer. Daí que reserva-se mais 20%, também 40 mil kwanzas para então podermos usar como lazer. Então, Dr. Vosa, será que o estilo de vida afeta na liberdade financeira? Se o estilo de vida afeta na liberdade financeira, exatamente, afeta. Dependentemente daquilo que nós ganhamos. Por exemplo, atualmente, no nosso contexto atual, com 200 kwanzas, tu quase que não consegues viver. Dali que o tema é tão interessante que você precisa criar rendas alternativas de receitas. Se o meu salário não chega, eu preciso encontrar formas de fazer com que o meu salário se multiplique. Então, se eu tiver um estilo de vida simples, consigo melhor alcançar a liberdade financeira? Bem, eu não gosto muito de viver muito na simplicidade. E eu, enquanto educador financeiro, eu não levo as pessoas a terem uma vida tão mesquinha. Mas sim a melhorar a qualidade de vida. Em vez de recortar, cortar, eu corto até onde puder e procuro multiplicar. Interessante. Partilha da mesma opinião, doutora Josiane, que o estilo de vida simples pode afetar a alcançar a liberdade financeira? Partilho da mesma opinião. Não sou educadora financeira, o Dr. Cláudio é que é, né? Mas ainda assim partilho da mesma opinião, porque quando se tem muitos cortes, também vai se ter muitos, como é que eu posso dizer, pesos ou sobrecargas. A pessoa vai ter que cortar certas coisas que até um certo tempo ou um certo momento na sua vida ou até um momento em que está, é essencial. E por conta de que a pessoa tem que poupar, a pessoa tem que alcançar a liberdade financeira, e vai ter que fazer cortes daqui, cortes dali, vai acabar por estarem apertos e depois causam outros distúrbios, até mentais, o que não é aconselhável. Então, viver ou ter uma vida estável, né, saber cortar até onde dá, acredito eu que seja suficiente. Mas mas também temos que muito realçar, né, ou muito focar na questão da mentalidade para poder alcançar a liberdade financeira. Muito bem, muito bem. Falava o Dr. Vosa que a regra dos 50 pode aplicar isso na prática, mas nos diz lá, Dr. Vosa, como é que é possível, se as pessoas hoje em dia já vivem com 100% do salário, ainda assim a vida já é extremamente difícil. Imagina agora viver com 50% e o resto, o remanescente do valor tem que ser aplicado para a poupança, investimento. Como é que os ouvintes vão conseguir lidar com isso? Franco, é interessante isso. Eu sou daqueles educadores financeiros que não gosto de levar falsa esperança a quem me ouve e especificamente aos meus formandos. Primeiro, se você tem 30, 35 anos, 40 anos de idade e ganha 50, 70 mil, você falhou em alguma coisa, a princípio. E vamos recorrer àquilo que diz Oséias. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Provavelmente hoje quem tem 35 anos, 40 anos e ganha muito abaixo, um salário muito abaixo, é porque falhou em alguma coisa. Ou não teve suporte de alguém que o pudesse conceder formação, ou por aí fora. Há outro elemento aqui fundamental. Provérbios 17, 16, eu medito muito nisso. Salomão, um dos homens mais sábios que passou por este mundo, ele diz assim: de que adianta dinheiro na mão do tolo se ele não quer buscar pela sabedoria? Conhecimento. Ou seja, conhecimento, dinheiro sem conhecimento desaparece. A questão não é o quanto nós ganhamos, necessariamente, mas é como nós gastamos. Existem pessoas que têm mentalidade voltada ao consumo. Daí que eu trago dois modelos de gestão. O primeiro é que existem pessoas com a mentalidade de caçador. E o segundo é que existem pessoas com a mentalidade de lavrador. Me perguntem como assim? Como assim, doutor Cláudio? O caçador, ele vai à caça e ele traz um animal. Okay. Mas ele é solidário, ele traz o animal, reparte com os aldeões. Acaba todo o animal. Por quê? Porque ele tem noção que no dia seguinte vai novamente à caça, vai encontrar um outro animal. Interessante. O caçador assemelha-se àquelas pessoas que quando recebem o salário gastam todo.
Porque ele diz, olha, próximo mês tem mais um novo salário. As pessoas pensam com o estômago, pensando que vou gastar todo o dinheiro hoje, porque amanhã tem mais outro dinheiro. Mas, por outro lado, nós temos pessoas com a mentalidade de lavrador. O lavrador vai ao campo, ou à lavra, como queiram, ele traz os produtos do campo. Uma parte ele reserva para a sua casa e a outra parte ele leva e oferece aos aldeões. Também é solidário, só que faz diferente. Na parte que ele reserva para a sua casa, ele analisa e não consome toda a parte. Ele vai dividir. Por quê? Porque ele tem noção. Se tiver que colher nos próximos 6 meses ou 1 ano, tem de fazer o quê? Tem de semear. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Os lavradores equiparados àquelas pessoas que quando recebem o salário, têm noção que precisamos reservar uma parte para servir de poupança para suprir situações que podem vir a vir futuramente. Então, as pessoas têm dificuldade de viver com 200, 300 mil porque adotam um estilo de vida que não se enquadra ao seu padrão. Procuram viver, imagina, uma pessoa que ganha 200 mil quer viver no Quilamba, por exemplo. Onde a renda é 100 mil, 120 mil. Não é possível. Uma das coisas, desculpa, doutor Cláudio, uma das coisas que eu muito aprendi é que quando nós temos 10, não podemos viver sobre os 10. Ou acima dos 10, que até é perigoso. O aconselhável é sempre, se tu tens 10, então usa 6 e deixa os 4 na reserva. Isso é muito importante. O fato de eu ter uma vida e quero uma vida estável e dizer que não, eu não consigo viver sobre os meus 200 mil kwanzas, experimenta. Experimenta só nesse mês viver sobre 150 mil kwanzas. E pega os 50 mil, faz... Olha, eu gosto muito de... Quando eu estou a aplicar a poupança, né, ou a questão de poupanças para mim também, para a minha vida, eu gosto de usar a calculadora, acho que já que sou contabilista, né? Eu uso muito a calculadora e eu estimo. Eu faço um cálculo de que daqui a mais 3 meses, se eu poupar, eu vou ter igual ao que eu tenho hoje. Eu vou ter, vamos supor, se eu tiver 200 mil kwanzas. E se eu poupar em 3 meses 50 mil kwanzas, eu vou ter mais 150 mil kwanzas. E esse valor já vai me dar para suprir alguma coisa. Em vez de... E não podemos nos esquecer que em 3 meses eu vou ter 150 mil kwanzas, que é porque eu poupei, mas eu vou ter também 200 mil kwanzas, o que já vai aumentar na soma daquilo que é a renda para aquele mês. Então temos que ter sempre essa racionalização, né? Ou pensar assim desse jeito. Interessante. Foram realmente expectantes os 2 convidados que tivemos cá. Queremos assim agradecer a presença dos nossos convidados. Dr. Cláudio Vosa, muito obrigado pela sua presença. Doutora Josiane Aurélio, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Esperamos poder contar em outras ocasiões. Muito obrigada. Fique na companhia de Matias Damasio com Kwanza Burro. Voltamos já. O Rédito, a abordagem sobre negócios, serviços, produtos e projetos com o objetivo de expandir a sua identidade empresarial, ganhar maior visibilidade, captar maior público, criar maior engajamento para a sua empresa. O Rédito. Renovados os votos de boa tarde, estamos de volta ao Finanças Neutras. Agora, na segunda parte do nosso programa, vamos ter lugar ao Instituto de Saúde Estética, Spa da Alma, na voz da doutora Filomena de Álvaro. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde à Stop FM. Doutora Filomena de Álvaro, então, nos diz exatamente o que é que faz uma profissional de terapia ou que trabalha como fisioterapeuta. Okay. Na verdade, o terapeuta tem uma vasta atualidade ou especialidade focada na área de saúde. A terapeuta não só auxilia na capacidade do indivíduo, mas também acarreta responsabilidade de reentregá-lo na sociedade para as suas atividades de vida diária. Interessante. Doutora, nos fala um bocadinho da sua experiência como fisioterapeuta, da sua formação voltada no ramo.
Como fisioterapeuta, é uma paixão que eu tenho já desde os 12 anos. Eu amo ser fisioterapeuta, eu amo prestar serviço de pessoa para pessoa. Eu tenho esse dom de ajudar as pessoas. E, na verdade, quando fisioterapeuta é um trabalho enorme, porque acarreta uma certa responsabilidade de nossa parte. Como fisioterapeuta, é bom quando nós conseguimos solucionar os problemas dos indivíduos, estamos a falar de cliente, de pessoa para pessoa, e poder então passar o nosso conhecimento a quem o recebe com qualidade. Interessante. Então, quais são os desafios que vocês enfrentam no exercício desta profissão? Na verdade, quanto fisioterapeuta, quanto terapeuta, quanto esteticista, quanto massagista, é uma responsabilidade muito grande. Na verdade, nós temos um papel importante, não só para agradar o cliente ou o paciente, mas também para poder, então, dar soluções naquilo que são as suas questões. É um bocadinho complicado quando nós deparamos com situações de avaliação ou tratamento focada músculo-esquelético, estou a falar em paralisia, estou a falar uma síndrome que se calhar o indivíduo vai pronunciar que tem, ou diagnóstico feito no mesmo, vai confirmar a presença de uma patologia, e você às vezes encontra o paciente não tem condições financeiras para poder dar sequência naquilo que é a sua terapia. Então nós olhamos um bocadinho para o ser humano como pessoa e atendendo à necessidade do cliente, mas nunca foi fácil, é sempre um desafio, porque cada pessoa é uma pessoa. Estamos a conversar com a doutora Filomena de Álvaro, fisioterapeuta que exerce a sua profissão no Instituto de Beleza, Saúde e Bem-Estar, SPA de Alma. Doutora, nos diz exatamente quais são os serviços e produtos que o vosso SPA utiliza para os ouvintes. No SPA Estética da Alma nós prestamos vários serviços. Vou citar aqui alguns, porque são enormes serviços que nós prestamos para o público. Nós temos serviços de limpeza de rosto, que é a limpeza profunda. Temos serviços de massagens relaxantes, massagens terapêuticas, massagens tailandesas. Também fizemos procedimentos de micropigmentação labial e micropigmentação de sobrancelhas. Também demos formações para aquelas pessoas que tendem a ingressar no mundo do empreendedorismo, para poder então capacitá-lo dentro do mercado de trabalho. Interessante. Realmente isso rende valor para os clientes e os ouvintes que estão lá do outro lado. Nos diz qual é o conselho que deixa para os ouvintes para aderirem aos vossos serviços e produtos. Bem, um conselho para os caros ouvintes que estão do outro lado: não precisamos só simplesmente a um SPA quando temos uma dor crônica ou uma dor de alguns dias. Precisamos ir ao SPA porque precisamos realmente estar bem conosco mesmo. Nós estamos muito preocupados em trabalhar, esquecemos que a mente trabalha de acordo com a condição do seu corpo. Se o corpo tiver a apresentar alguma debilidade, automaticamente o trabalho não corre bem. Então, venha até a Estética da Alma. Temos serviços de um preço acessível, na qual está de acordo ao bolso do outro lado que estiver a ouvir essa informação. Já agora, onde é que estão localizados? Nós estamos localizados na Nova Marginal, na rua Roberto Schild. Tem um Access verde, que agora é atual Access, antes era Esfinibanco. De frente tem um prédio do INCA, mais conhecido prédio do INCA, mas agora é INCA. Também temos lá localizado o SPA da Alma. Nós estamos localizados no segundo andar, apartamento número 11. Os nossos atendimentos variam de segunda a sábado, domingo só por marcações específicas. E nós temos alguns números telefônicos que nós podemos mandar para o ar para quem estiver interessado. Interessante, interessante. Você, caro ouvinte que está do outro lado, fique atento. Para quem precisar desses serviços, pode ligar para os contatos que a doutora indicar. Já agora, a doutora Filomena, deixa então os contatos e vossas redes sociais para quem estiver interessado poder entrar em contato. Ok. Os nossos números telefônicos são 940 90 26 00. Passo 940 90 26 00. O outro é o 924 77 01 13. E para quem procurar nosso serviço nas redes sociais, vai colocar a Estética da Alma. Vai ter lá o nosso logotipo vermelho e branco a exemplificar ou a identificar então a nossa localidade. Muito bem, muito bem. Terminamos assim a nossa conversa com o Instituto de Beleza, Saúde e Bem-Estar, SPA da Alma.
na voz da doutora Filomena de Álvaro. Doutora Filomena de Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade que a Rádio Stop FM me forneceu e gostaria de participar mais vezes da vossa rubrica. Até a próxima. Para nós é um prazer. Não saia desse lado, voltamos já, fique na companhia de Calibrados e Matias Damásio com Lombongo. Alô, boa tarde. Boa tarde, sim. Aqui é o senhor Moraes. Como? O nome, por favor? Senhor Moraes. Senhor Moraes, boa tarde. Boa tarde, sim. Esteve atento ao segundo bloco do nosso programa. Eu estava aqui a lutar com o problema da energia. Acabei de ligar a roda agora. Ok, senhor Moraes, muito bem. Nós temos algumas questões para lhe fazer, mas esteve atento ao segundo bloco do nosso programa. Não estava muito bem atento como eu expliquei. Tinha problema de energia, liguei um pouco rádio. Ok, muito bom, muito bom. Pode, com as suas perguntas, com as suas respostas, pode ganhar até 20 mil kwanzas, senhor caro ouvinte. Está preparado? Sim, sou. No segundo bloco do nosso programa, tivemos a entrevista com a doutora Filomena de Álvaro. Ela que esteve na voz do Spa da Alma. Lembra quais são os serviços que o Spa da Alma oferece? Pai da alma. É um instituto de beleza, saúde e bem-estar. Lembra os serviços que ela oferece? Se responder, vai ganhar 20 mil kwanzas. Terapia. Estamos a ouvi-lo. Terapia. Estamos a ouvi-lo. Terapia. Terapia corporal. Estamos a ouvi-lo. Eu acho que é mais essa, né? Terapia corporal e... É isso que eu mais ou menos. Perdemos a chamada do caro ouvinte, infelizmente. Perdemos a chamada do caro ouvinte, infelizmente. Perdemos a chamada. Mas você que está do outro lado ainda pode ligar. Temos uma ligação na linha, mais uma chamada na linha. Alô, boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Por gentileza, como pode nos dizer o seu nome? Verônica Francisco. Prazer, senhora Verônica. Esteve atento ao segundo bloco do nosso programa? Tive, sim, tive. Tivemos na companhia do Instituto de Beleza, Saúde e Bem-Estar, Spa da Alma, na voz da doutora Filomena de Álvaro, onde ela pode nos contar mais sobre a empresa em que trabalha. Lembra quais são os serviços que essa empresa oferece? A empresa Spa da Alma oferece o serviço de terapia, limpeza do rosto, a massagem tailandesa, tratamento dos lábios e também tem a formação, né? De estética para quem estiver interessado. Excelente, a sua resposta está correta. Senhora Verônica Francisco, tem multicaixa expresso no telefone? Tenho sim. Associado a este contato? Certo. Vamos enviar agora mesmo os seus 20 mil kwanzas. Ganhou 20 mil kwanzas com a sua participação. Muito obrigada. Não sai da linha, nós estamos a fazer a transferência agora mesmo, não saia da linha. Ok. Nós vamos fazer a transferência agora mesmo. Eu sou um homem vencedor, meu nome é Não saia da linha. Fomos demais, minha mãe morreu quando nasci, o pai nunca conheci. Criado por uma tia no Maculuço, cresci, aprendi. Nos diz só o número, por favor. 942 Certo? 10
Certo? 72 Certo? 16. Certo. Estamos a fazer a transferência dos seus 20 mil kwanza. Senhora Verônica Francisco. Ganhou o prêmio de 20 mil kwanzas. Dinheiro não paga tua ausência no lar. Dinheiro que tá de lombongo não compra o amor. Levando onjanga inhola sucumba mãe tuendingo. Nessa vida é preciso saber andar. Lombongo não é tudo, e a maior riqueza do homem é a família manjangue, é o sorriso de uma criança, é a proteção de enganação, mamãe. É o sorriso de uma criança, é a proteção de enganação, mamãe. Eu sou um homem vencedor, meu nome é Tomás, não nasci no berço de ouro, como os demais. Minha mãe morreu quando nasci, o pai nunca conheci. Criado por uma tia no Maculuço cresci, aprendi, vi que Angola não é país para pobre. Então lutei arduamente para erguer o meu nome, com uma micha daqui, mas outra micha dali. Com trabalho e fé vi minha vida subir. Agora sou patrão, o Tomás o Boçanga. Quem não me conhece, não conhece Luanda. Empresário parrudo, trabalhador com Mas eu já transferi. férias há anos, mantenho no ativo. Os meus amigos hoje são a Senhora Verônica? Alô? Ainda está em linha? Ainda está em linha? Estou em linha, sim. Confirma só se recebeu a transferência. Está confirmado, recebi, muito obrigada. Ok. Foi um prazer, senhora Verônica. Esperamos que participe mais vezes ao nosso programa. Muito obrigada. Voltarei mais vezes e gostei do sistema, realmente são pertinentes. Embora esteja aqui na batalha também, para ver se consigo ter uma renda extra, então acredito que o vosso programa vai me ajudar muito, então voltarei mais vezes. Muito obrigada, doutor Franco. Nós é que agradecemos, senhora Verônica. E desse modo, agradecemos Januário Guimarães na supervisão e direção, Ossana Inglês na coordenação editorial, redação e conteúdo Naura Delgado, produção e realização Albertina Gouveia, técnica de Jordão Domingos e a voz que se despede é de Franco Francisco. Nosso próximo compromisso está agendado para quinta-feira às 16 horas. Até lá, brilhe como se fosse o último dia.